Rapidamente, abre a tua Bíblia em Apocalipse. Eu não vou falar sobre esse texto, mas eu só queria dizer, quando você fecha os olhos para orar, o que você vê? O que você vê? O que tipo de Jesus que você vê? Um Jesus andando pela praia de Galileia, chamando os pescadores? Ou em Jesus do livro de Atos subindo ao céu? Ou você vê ele, o que você vê? Assentado sobre o trono? O que João viu? Quer ver? E eu voltei para ver quem falava comigo. Ou ele fala. Apocalipse capítulo 1, verso 12. Desculpe. Eu quero você andar pela fé, mas tanto pela fé não. Eu vou lhe dar os versículos. Voltei para ver quem falava comigo. Amados, no dia que você encontrou com Jesus, você não aceitou Jesus, ele aceitou você. E quando ele aceitou você, ele falou contigo. E o João aqui está vendo, ele voltou para ver quem falava com ele. E disse que eu voltava, eu vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de um homem, vestido com vestes claras, cingido com a altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram branco como lã branca. Eu não tenho nada de branco comparado com Jesus. Pouquinho branco. Mas essa aqui, como lã branca, como neve. Os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha. A sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas. Da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. E todas as imagens, visões que você tem de Jesus, coloque assim no primeiro lugar. Você já pensou? Olha aqui. Os cabelos, depois os seus pés, andando no meio do povo. Os olhos como penetra. Não tem nada da sua vida que você pode esconder desse Jesus. Ele olha para você e vê a face. E depois, a sua voz, uma voz de muitas águas. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Ele tem falado contigo. Por isso você está aqui. E por isso eu estou aqui também. Agora, realmente eu gostaria de ler um trecho em Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 3. E esse texto que eu gostaria de compartilhar algo que Deus tem me dado. Filipenses 3, verso 10. Desejo conhecê-lo. Desejo conhecê-lo. E o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentro dos mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo
para alcançar aquilo para o que foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se pensais de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas andemos segundo o que já alcançamos. Aleluia. E que Deus abençoe a palavra para os nossos corações. Aqui está Paulo falando, e ele tinha uma ambição. E a ambição de Paulo era uma paixão. E essa paixão, em poucas palavras, era: quero conhecê-lo melhor. Você tem esse desejo? E quando você conhece melhor Jesus, você quer também obedecer o que ele fala? Porque ele vai falar. Ele já está falando. Para conhecer Jesus melhor, tendo esse alvo, precisa certas coisas que Paulo falou aqui. Ele disse: não que sejamos perfeitos, ou não que já tenham alcançado. Ainda falta algo, disse Paulo. E para chegar neste lugar, onde eu conhecer ele melhor, primeiramente preciso de ser honesto. Honestidade. Honestidade com ele e honestidade contigo. Deus tem falado comigo que ele tem 5 promessas que ele está dando para o seu povo. E o povo de Deus não está obedecendo essas promessas. Primeiramente, ele disse que ele vai subjugar os pecados embaixo de nossos pés. Sabe o que nós fazemos? Nós falamos que são falhas. São faltas. Não é pecado, não. É pecado, sim. Porque ele fala que é. Então nós precisamos ser honestos conosco e com o nosso Deus. Porque senão nós não vamos à frente na nossa vida espiritual. Quando eu estava na aldeia dos índios, meu filhinho de um ano e pouco, Daniel, eu fiz para ele um cavalo. Eu peguei uma caixa, um caixote. E eu fui lá na selva e eu peguei ramos assim. Aí eu fiz um cavalinho. Aí ele gostava muito. Ele sentava naquele cavalo para volta e para trás, né? Frente e atrás. Eu passava lá e disse: "Ô filho, onde você está indo?" "Eu vou lá para outra aldeia, pai." 15 minutos depois. E agora, filho? "Eu estou indo, pai." E fica lá horas no mesmo lugar, só um movimento para cá. Como muita gente faz hoje em dia. Vai para casa, vai para a igreja, volta para casa, vai para o culto de oração, volta para casa, vai. Deus tem algo melhor que isso para nós? Então Paulo disse, mas voltando rapidamente para as 5 promessas, meramente subjugar os pecados embaixo de nossos pés. Essa aqui é a primeira coisa. Por quê? Porque ele disse: o pecado não terá domínio sobre vós. Não dá desculpa para pecado. Chama pecado o que é. E pega na promessa de Deus. Senhor, o Senhor falou que o Senhor vai me dar domínio sobre este pecado. Em nome de Jesus eu vou avançar. Segundo, ele prometeu te dar poder para obedecer a palavra de Deus. Deus fala contigo. A palavra de Deus. Você fica naquela luta. Mas como que eu vou obedecer isso? Porque ele prometeu,
quando Ele dá ordem, Ele dá força para obedecer. E a terceira coisa é que Deus prometeu graça de andar em santidade. Seja santo, por quê? Mas espera um pouquinho, Ele é Deus. Ele pode ser santo, mas Ele falou que você pode andar em santidade. E com isso vem a força, o poder e a graça de andar em santidade. Número 4. Reverência. Respeito. Eu gosto de entrar aqui e ouvir vocês e ver vocês dando respeito, a reverência ao nosso Deus. É gostoso. Eu disse a Samuel hoje de manhã, ou quando eu venho aqui para o louvor, eu chego lá no céu, não quero descer mais, quero ficar lá. Mas parece que Deus quer me ficar mais um pouquinho. E a última coisa que Ele prometeu, de dar um ódio para o pecado e o amor para a presença dEle. Gostoso, não é? Um ódio para o pecado e um amor para andar com Ele. Aleluia. Eu quero isso, amados. Mais e mais. Né? E como disse o Paulo aqui, eu desejo conhecê-lo melhor. Aleluia. Então, para chegar nisso, primeiramente preciso de honestidade. Segunda coisa que preciso é transparência. Transparência. Que não tem nada que o jovem pode chegar e dizer, essa coisa na sua vida ninguém sabe. Nem sua esposa, nem marido, nem ninguém. Só. Um pastor que é amado amigo meu, para Brasília, um dia ele estava pregando para o povo e um demônio se manifestou. Então ele foi expulsado do demônio. E o demônio disse assim, se você vai me expulsar, eu vou contar para o povo de Deus toda a sua vida. Ele parou. Safado. Qualquer coisa na minha vida que não está abaixo do sangue de Jesus, pode falar. O demônio disse, não tem jeito não, tem que sair mesmo. Andando na luz, andando em uma vida transparente ao Senhor. A outra coisa também é que precisa ser humilde, suficiente para simplesmente reconhecer onde você está com Jesus. Eu confesso, irmãos, que por muitos anos eu pensei que eu estava andando em obediência ao meu Senhor, quando um dia Ele disse para mim assim, por que você está me desobedecendo? Senhor, o que eu fiz desta vez? Mas eu falei contigo para você ser um tradutor da Bíblia. Não, exatamente em certa palavra, não. Eu falei contigo para ser professor do seminário. Não. Eu falei contigo para construir igreja, ser pastor de igreja. Diz que não, em certas palavras, não. Então, o que foi que eu falei contigo? Você não falou, você deu uma ordem. E o que foi essa ordem? Você me mandou fazer discípulos. E eu disse, Senhor, eu não sei fazer discípulos. E Ele disse, você não vai aprender mais cedo, deve começar agora. Assim então nós fomos para um lugar que chama Agudos. Por aqueles tempos que nós começamos a conhecer vocês, conhecer José, conhecer Antônio, que está lá no Paraguai, e um monte de outros. Mas eu fui lá na rua, eu comecei lá em Agudos, e Deus me deu 5 discípulos. E todo dia, 6 horas de madrugada, 6 horas de manhã, antes que eles iam trabalhar, estavam na minha casa. 2 anos. Todo dia. Parece que quando eu pego uma coisa, eu vou até extremo. Então, todo dia, antes de ir trabalhar,
Os homens estavam ali, tomamos café juntos, choramos juntos, andamos juntos, oramos juntos, estudamos a palavra juntos. E depois de 2 anos, Deus falou comigo: agora você tem 5 discípulos. Manda eles fazer o que você fez com eles. E começou. Misericórdia. Eu pensei que meus discípulos tinham problemas, mas eles vêm com os discípulos deles e Deus. Mas vale a pena, viu? Vale a pena. Porque é multiplicação, como Jesus planejou para a sua igreja. Aleluia. E nós estamos nisso. Agora nós passamos no Brasil e um rapaz chegou para mim e disse assim: você não me conhece, mas você é meu bisavô. Eu disse: ah, é? É porque você ganhou fulano, ganhou fulano, pegou em fulano, e agora eu estou. Eu disse: aleluia, agora eu posso morrer, agora eu posso ir para o Senhor. Porque funciona e vai continuar. Aleluia. Então Paulo aqui disse assim: se esquecendo as coisas que atrás ficam, se esquecendo as coisas que atrás ficam. Há muita coisa na minha vida que eu precisava de esquecer, não porque era ruim, mas porque Deus tinha uma coisa melhor e Ele não queria me deixar as coisas boas na minha vida ser inimigo de uma coisa melhor. Pense nisso, irmãos. Tem muita coisa boa na sua vida que Deus vai transformar, vai mudar. E você vai pensar: mas espera um pouquinho, essa era uma coisa boa, sim, mas isso é agora o inimigo de uma coisa melhor que Deus tem. Eu confesso que anteontem aqui eu fui muito comovido pelo Espírito Santo, né? E ver o que está acontecendo no nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Eu quero fazer parte dessa. Amém, pastor? Aleluia, amado. Amém, amém. Então, se esquecendo as coisas do passado, você não pode deixar o passado destruir o futuro. Você não pode deixar a memória manipular a sua vida, que vai atrapalhar o futuro que Deus tem para vocês. Olha, eu estou vendo aqui pessoas que vão até os confins da terra. Você vai ter o pastor Samuel, os outros líderes, outros pastores, viajando para o mundo inteiro para ver vocês lá onde vocês estão, plantando igrejas, mas na visão apostólica, como o jovem falou anteontem. Porque para mim ele é jovem, mas ele é um homem de Deus, o céu é de Deus. E que Deus abençoe ele. Agora eu quero ver ele pôr em prática o que ele falou. Aleluia. Amém? Amém? Eu quero ver vocês também pôr em prática o que Deus falou contigo. A visão profética. E agora a visão apostólica, que está voltando para a igreja do Senhor. Os 5 ministérios funcionando. Com todos os sinais e maravilhas que a gente vê no livro de Atos. Coinonia, tudo em comum. Aleluia. Esse que vai mexer com muita gente. Aleluia. Mas deixa eu mexer, aleluia. Se esquecendo as coisas que atrás ficam, não deixe Satanás destruir o futuro da sua vida em Jesus, pela memória do passado. Você vai esquecer muita coisa. Você vai esquecer as falhas. E às vezes você vai esquecer os sucessos. Porque às vezes o sucesso do passado pode atrapalhar o futuro. Eu pregava muito aqui no Brasil. E tinha um monte de decisões.
Pessoas levantando a mão bem na frente, receber oração, quer aceitar Jesus, conversões em todo lugar. Mas Deus começou a falar comigo, aquela não é uma coisa ruim, mas o que vai acontecer com essas pessoas? Eles vão sempre ser membros de igreja ou vão ser discípulos? Eu comecei a pensar, puxa, o que eu estou fazendo? Não é exatamente o plano, é uma coisa boa, mas não é o plano que Deus tem. Irmão Billy Graham, ele fala que em todas as decisões feitas no ministério dele, depois de 6 meses, entre 100 decisões, só tem 3 pessoas firmes com Jesus. Eu pensei comigo, misericórdia, 3%? Horrível. Então alguém falou comigo lá em Colômbia, um evangelista disse, você tem uma coisa melhor? Eu disse, sim, eu tenho. O que é? Discipulado. Leva muito tempo. Os líderes não querem, eles querem uma coisa rápida. E Deus está mudando isso. E eles estão nos mandando qualidade e não quantidade. E essa leva tempo e dedicação. Então há certas coisas que você vai se esquecer, porque Deus tem uma coisa melhor. As falhas. Eu estava no Rio, a minha esposa e eu, nós éramos professores lá no seminário Betel. E a dona Tabita me pediu para ir pregar, falar numa cadeia de jovens, de mulheres. Eu orei, o Senhor falou para mim, não, eu fui. Eu cheguei lá, ministrei, e quando terminamos, a diretora levantou e ela disse assim, as pessoas que querem falar com o pastor, fica aqui, na capela. Os outros voltam para as células. Então, um montão de pessoas voltaram. 3 pessoas ficaram. 2 senhoras aqui e uma jovem que passou para o outro lado e ficou perto da janela, olhando lá. Aí eu falei, orei com as 2. Depois a moça chegou e disse assim, pastor, eu sou de Jesus. Disse, que filha, o que você está fazendo aqui? Ela disse, eu vou contar, mas eu quero você contar para os jovens da igreja. Eu era membro de uma igreja batista aqui. E um domingo chegou um rapaz que estava interessado em ouvir o Evangelho. E ele começou a olhar para mim com aquele olhar. Eu respondi. Eu dei um sinal que eu estava gostando dele. Então ele veio à igreja umas 2 ou 3 vezes, e um domingo ele disse assim, agora ele já foi para a igreja, agora você vai comigo, no domingo próximo. E no outro domingo, então, ele veio, disse, vamos passear, vamos descer para o rio. E nós saímos da minha casa, e ali fora, um carro muito bonito, conversível, vermelho. Aonde você achou o carro? Um amigo meu me emprestou. E nós entramos no carro e descemos. E lá na frente, bloqueio a polícia. Carro roubado. Pastor, 3 anos de cadeia. Porque eu sabia muito melhor que Deus. Deus falou comigo para não ir com o mundo, nem com as pessoas do mundo, eu sabia melhor. 3 anos na minha vida, pastor. 3 anos. Mas a única coisa que eu podia dizer para ela, sabe o que é? Você já confessou os pecados a Jesus? 1000 vezes. Não precisa 1000 vezes. Você já confessou e arrependeu? Esquece. Deixe no passado. Há certas coisas nas suas vidas que às vezes o diabo vem e mexer contigo. Memória do passado.
Há certas coisas para esquecer e não fala mais. Esquece. Eu estava numa igreja outro dia e levantou um grupo de jovens lá em Porto Alegre. E esses jovens estavam em casa de recuperação. Cada pessoa que levantou e deu um testemunho. Não foi testemunho, foi testemunho. 28 minutos de miséria e 2 minutos no fim que Jesus me salvou. Que é isso? Que mexendo com lixo do passado cada vez que você dá testemunho? Esquece o nome de Jesus, deixa para trás e vai à frente com Jesus. Amém, aleluia. Não esquecendo falhas, esquecendo às vezes sucessos. Não guarda rancor. Esquece. E esse aqui para mim também. Não guarda rancor. Não deixe isso atrapalhar a sua vida da futuro. O Abraham Lincoln era um homem de Deus. E um dia, o secretário do Estado, o Sr. Stanton, chegou para ele e disse para ele, o Lincoln falou com ele assim: Stanton, eu quero fazer isso, mas eu preciso a assinatura do senhor para fazer isso. O Stanton falou com ele: desculpe, senhor presidente, mas eu não vou assinar. Você vai sim, eu não vou. Você vai sim, eu não vou. Então o presidente dos Estados Unidos ficou paralisado, não podia fazer. Passou uns 2 meses e ele descobriu que o Stanton estava certo e que ele e o presidente estavam errados. Se ele tinha feito aquele, ia ser um desastre. Ele voltou para Stanton e disse: senhor Stanton, eu quero pedir perdão do Senhor e agradecer ao Senhor que o Senhor estava firme comigo. O homem era um homem humilde. Ainda sendo presidente, era humilde. Você tem essa humildade que quando você está errado com alguém ou em alguma coisa, você volta para trás. Pede perdão. Eu precisava de fazer isso primeiramente com meu Jesus. Eu fui aos Estados Unidos uns 12 anos passados, quase. E lá eles descobriram que eu precisava de ter uma operação de 6 pontos da feira. Eles não fazem isso. De 3 é comum, 4 é muito, 5 é extremo, mas 6, Eu disse: então, o que vocês vão fazer comigo? Então o médico encarregado da Universidade de Washington, ele falou: olha, você nunca fumou, nunca bebeu, nunca usou drogas nem nada. Seu coração aguenta. Você quer fazer? Eu quero. Eu orei ao Senhor, minha esposa, outras pessoas, e eu passei pela operação. Mas depois da operação, às vezes eu ficava mais do outro lado do que esta. Eu senti como se fosse, às vezes, eu podia fechar os olhos, eu ia. Só precisava de fechar os olhos e dizer: Senhor, estou pronto. Mas depois eu me lembro: a minha esposa, meus filhos, meus netos. Bom, Senhor, eu fico mais um pouquinho. Você estava deitado 24 horas por dia, 7 dias por semana, mês após mês, não podia mexer de um lado para o outro. E o Senhor disse: agora eu tenho, onde eu quero você já há muito tempo, só olhando para cima. Ele falou comigo assim: filho, eu estou lhe dando um coração novo, fisicamente, mas se você vai me obedecer, eu vou lhe dar um coração novo, espiritualmente. Você paga o preço? Você paga o preço? Sabe o que era? Para me voltar primeiramente aos meus filhos.
pedir perdão, porque era muito severo com eles, às vezes exigindo muito, mais exigindo deles do que comigo mesmo. E Deus falou comigo: você vai, volta e pedir perdão. Aí eu fiz. E uma das minhas filhas chegou para mim e disse assim: pai, você é muito mais homem hoje, porque você sabe pedir perdão. E depois eu precisava voltar para minha esposa, e depois aqui no Brasil, pedir perdão aos meus discípulos, porque era muito exigente, e não tão exigente comigo mesmo às vezes. Mas Deus me perdoou. Eu deixei tudo isso no passado, e Ele está me renovando dia a dia. Por isso eu estou aqui. Aleluia. Muito bem. Esquecendo as coisas que atrás ficam. Jesus disse uma coisa interessante: aquele que coloca a mão no arado. Você colocou a mão no arado do Senhor? Você está olhando para trás? Não? Não. Não? Aleluia. Aquele que olha para trás não está digno do reino dos céus. Lucas capítulo 9, verso 62. Você colocou a mão na arada, amado? Você está preparando para semear e vai dar frutos para a eternidade. Não olhe para trás, não. Esquece as coisas que atrás ficam e vai para frente com Jesus. Isaías 43. Isaías 43. E verso 18 e 19. Assim fala: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vede, eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Não o percebeis? Porém, um caminho no deserto, rio no ermo, os animais do campo me servirão, chacais e as corujas, porque porei águas no deserto, rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, o povo que eu formei para mim, para que me desse. Aleluia. Vocês estão começando, amados. Vocês estão começando. Não vos lembreis coisas passadas. Eu faço uma coisa nova. Deixe de fazer uma coisa nova na sua vida hoje. Jesus é maravilhoso, não é? Aqui eu sou um velho de quase 74 anos, pregando para vocês. Acho que eu preciso sentar aqui e ouvir vocês pregar para mim. Mas deixe por hoje, não é? Muito bem. Isaías, então, fala. Segundo ponto aqui, principal, é avançando. Ele disse, se esquecendo, agora ele disse, avançando. Quando você avança, é porque você tem um desejo de algo, desejo de conhecer, de aprender. E aqui, o desejo de aprender de quê? De Deus. Muitos de vocês são estudantes, aprendendo muita coisa que você nunca vai usar. Eu sei porque era professor por uns 40 anos na faculdade. Eu vejo meus alunos, antes de dar uma prova, até meia-noite, 2 horas de madrugada, café e estudando. Certo? Queria passar. Você fala com eles, espera um pouquinho. Se eu dou essa mesma prova daqui a 6 meses, nenhum de vocês vão passar.
que você vai esquecer? Há muita coisa, estudantes, que vocês vão esquecer. Mas há muita coisa que Deus quer para você lembrar, que você aprender de Deus, para jamais esquecer. Amém. E assim é que vai ajudar você a avançar. Ele disse finalmente, esquecendo das coisas, avançando, eu prossigo. Ninguém vai me parar. Prossigo. Eu vou à frente. Quando eu fui convertido, eu tinha uns 20 anos de idade. Eu fiz parte de um time de basquete. E os rapazes, quando eles ouviram falar que eu era convertido, eles começam de... eu tinha a palavra escrita, mas eu esqueci. Batismo. Escreve. Eu dou $5, que ele não aguenta nem 2 semanas com esse Jesus. Passou 2 semanas, aí eu dou $10, que ele não passa um mês. Aí eu passei. Daqui um pouquinho, $10, que ele não aguenta 3 meses. Aí eu passei. Não tem jeito não. Não tem jeito não. Ele vai mesmo. Jesus tinha muita misericórdia. Mas Paulo assim fala, prossigo. Eu não vou parar. Ninguém vai me parar. Você tem isso? Amém. Jovens, você tem isso? Amém. Aleluia. Ninguém vai me parar. Eu vou à frente com Jesus. Quando nós estamos no Rio, o pastor que é diretor do seminário, ele contou para mim uma coisa interessante. O pai dele era engenheiro, que fez aquele linha do trem do Rio até Petrópolis. Um dos obras mais difíceis do mundo. Ele foi escolhido. Ele fez. Mas ele chegou a uma idade quando ele estava por morrer. E ele sabia. Ele estava de cama. Ele chorava e chorava e chorava. E pastores chegando lá, falando com ele, doutor, por que o senhor está chorando de novo? Meu passado. Eu esperei 42 anos para aceitar Jesus. Como que vou inventar, meu Senhor? O que eu vou falar? Um coração tão duro, que eu entreguei só com 42 anos de idade. Eles tentaram por tudo, para dar uma palavra para o pastor, para o doutor, o engenheiro. Nada. E um dia José, o filho dele, chegou lá, meu pai, por que o senhor está chorando de novo? Meu filho, já falei contigo, eu vou estar com o meu Jesus, o que eu vou falar com ele? Estou 42 anos. José disse assim, Senhor, me dá uma palavra para o meu velho pai. E, como que Deus faz com você? Dá uma palavra na hora. Aí ele virou para o pai e disse, pai, você já confessou isso a Jesus? 1000 vezes. Então, se você já confessou, Jesus ouviu? Ouviu. E se você confessou e ele ouviu, ele perdoou? Ele perdoou. E se você confessou, ele ouviu, ele perdoou, ele esqueceu? Disse em Salmo 103, que Deus coloca no fundo do mar do esquecimento os pecados confessados e deixados. Então vai, você confessou, ele ouviu, ele te perdoou. E ele esqueceu. Por que o senhor está lembrando? Aí ele parou. Aí ele sentou para trás no travesseiro. Filho, é isso. Ele esqueceu. Por que eu estou lembrando? Ele morreu nos braços do Senhor em paz. Mas outra vez, esquece.
Se alguém vai mexer com o lixo do passado, deixa o diabo mexer sozinho. E a outra coisa, que é meio triste, eu estava no Rio, eu tinha terminado de falar na capela, e um dos meus alunos, uma senhora de uns 40 e poucos anos, chegou para mim e disse assim: pastor, será que você pode ir comigo amanhã para Nicotero? Por quê? Porque eles me telefonaram dizendo que tem um corpo ali, eles não sabem quem é. Eu desconfio que é meu irmão, porque ele está desaparecido há uns dias. E nós fomos lá e eles abriram lá. Ele começou a chorar, é meu irmão. Deixe-me contar para você o que aconteceu. Ele era presidente da mocidade, uma igreja batista aqui. Ele era casado, tinha 2 filhos. E um dia ele viu uma moça que ele gostou muito. Então ele falou com uma irmã, com ela, dizendo assim: Jesus é muito bondoso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou largar a minha esposa, vou pegar a moça, e depois eu venho à igreja, confessar meus pecados, eu posso ter a moça e Jesus também. Só que ele esqueceu uma coisa. Sabe o que ele esqueceu? O que ele esqueceu? Deus. Ele esqueceu Deus. E ele tinha saído, onde nós estávamos lá perto. E ele desceu para a estação de Rocha, o trem. Estava chovendo. Ele foi correndo, descendo para não perder o trem, pisou naquele lugar, plataforma, com chuva e embaixo do trem. A irmã me pediu para fazer um funeral, um enterro. Amados, era uma das coisas mais difíceis que eu já fiz como pastor na minha vida. Lá estava uma senhora, 30 e poucos anos, com 2 criancinhas chorando. E aqui desse lado, uma moça, já com barriga grande, esperando o neném dele. Agora, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Coloque esse homem onde? Deus simplesmente falou: ele é juiz e não eu, e nem você. Mas amados, não brinca com Deus. Se você tem algo na sua vida que não é de Jesus, endireite vivo. Um dia eu estava lá em Uberlândia, pregando na igreja, e os jovens chegaram para mim e disseram assim: e nós? E como? Por que você não fala conosco, os jovens? Se eu não tenho tempo, domingo pela manhã, domingo à noite, etc., sábado à noite. Se não, mas sábado à tarde você pode falar? Posso. Então eles marcaram, não, foi domingo à tarde. Então, quando eu fui sair da casa do Aristides, Deus falou comigo: pega a blusa de frio. Era um calor. Mas quando Deus fala, é bom obedecer, não é? Então eu peguei a blusa de frio, mas não era como essa aqui com zíper, estava com botões. Aí eu cheguei lá e tinha 200 jovens, como quase que tem aqui. Aí eles sentaram tudo no chão. Eu entrei no meio deles e eu comecei a falar o que Deus me deu. Eu estava falando assim e Deus falou comigo: coloca blusa de frio. Eu sou tão simples que obedece. Então eu pego assim a blusa de frio e começo a colocar. E todo mundo começa a olhar para mim, é estranho. Muito calor e eu estou com blusa de frio. Daqui a pouquinho Deus fala: abotou. Mas começa tudo errado. Aí eu peguei o botão e coloquei no segundo lugar.
Primeiro botão no segundo lugar, a terceira no quarto, a quinta no sexto. Por que você está fazendo isso? E todo mundo começa a rir. Eu disse, o que há? Não, pastor, você está querendo pôr blusa de frio? Não dá, porque... Eu disse, por quê? E uma moça falou, porque você começou errado. Ahá! Eu disse para eles, agora eu posso tirar a blusa de frio. Jovens, nunca vai dar certo se você começa errado. Desfaz o que você está fazendo na sua vida e começa de novo certo. Um ano depois eu fui lá, 3 pessoas chegaram para mim. Sabe o que eles falaram? Pastor, nós não lembramos nada que você falou. Tá bom. O que você lembra? Aquele negócio de blusa de frio. O que foi? Aí eu estava namorando com alguém que não era Jesus. Aí eu parei. E Deus me deu um homem certo para a minha vida. E depois vem o filho do pastor. E disse para mim assim, em inglês, ele falou assim, pastor, aquele negócio de blusa de frio, eu não me lembro nenhuma palavra que você falou, aquele negócio ficou comigo. Eu endireitei a minha vida toda com Jesus. Aleluia! Blusa de frio serve para alguma coisa, não é? Aleluia! Enfim, terminando. Posso terminar? Puxa, essa é a primeira igreja que eu vou, onde eles não querem me preparar. Vocês estão meio preocupados sobre algo que aconteceu em 11 de setembro, nos Estados Unidos. Eu vou contar para você como muitos pastores, homens de Deus, estão vendo isso lá nos Estados Unidos. Olha, deixe-me ler um versículo. Atos capítulo 4. Eu tenho certeza, está nessa Bíblia. Aqui. Agora que toda a Bíblia, eu posso já dizer outra, não é? Amados, Atos 4, verso 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Escuta o que está falando. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado e que se havia de fazer. Jesus é o rei. Amém. Ele manda. Amém. Um dia, o Satanás queria mexer com Jó. Ele chegou e disse assim, Senhor, eu quero mexer com o teu servo Jó. O que você vai fazer com ele? Eu vou fazer assim, assim, assim. Ah, não. Volta para trás. Você faz isso, mas nada. Satanás, se ele quer mexer com a sua vida hoje ou amanhã, ele tem que chegar para Jesus e dizer, Senhor, eu quero permissão de mexer com a vida de fulano. E se Jesus disse não, é porque não. Então um dia, o Satanás chegou para Jesus e disse, Jesus, eu tenho um plano. Aquele povo lá na Norte América, até as igrejas, são ruins demais. Olha, o ano passado, Jesus, 1 milhão de abortos nos Estados Unidos, homossexualidade, como lá em Sodoma e Gomorra. Você destruiu Sodoma e Gomorra por causa disso? E lesbianismo, e filmes nojentos para destruir os jovens no mundo. Então, Jesus, eu sei que você está bem cansado
com esse povo mexendo com o pecado. Então eu tenho um plano. Qual é o plano? Eu tenho uns 12 aviões prontos e 12 homens prontos para voar com esses aviões. E eles vão acabar com Miami, Flórida, Chicago, Los Angeles, Nova York, Washington e outras, 2 ou 3 outras cidades lá nos Estados Unidos. E Jesus disse não, porque o plano dos terroristas era para fazer isso. Eles tinham 8 cidades marcadas. E Satanás chegou na presença de Jesus, e Jesus disse, não vai. Então, mas deixe-me fazer assim. Você pode mexer com Nova York e Washington, Pentágono. Mas nada. Eles tinham planejado 700 mil mortos. Jesus não deixou. Então, era uma lição. Por quê? É como o velho Israel. Deus falou com Israel: arrepende, endireito, ou senão eu vou te punir. O Israel não acreditou. E Deus, nos 10 tribos de Israel. Não ouviram ainda. Não arrependeram. Jerusalém era próximo. Chegou, vocês vão arrepender, senão eu vou acabar com Jerusalém. Eles não acreditavam. Jerusalém é a cidade de Deus. Deus não vai fazer uma coisa. Esses profetas são falsos, vamos acabar com eles. E mataram os profetas que falaram. E Deus mandou Babilônia contra Jerusalém e acabou com Jerusalém. E o povo ainda não viu. Ele espalhou eles todos, até os confins, até hoje. Agora estão voltando. E é um sinal do fim, em que Deus não está brincando. Amados, os Estados Unidos é muito pior que o Brasil. Não tem divórcio aqui. Mesma coisa, irmã disse. Mesma coisa. Um monte de gente em pecado, mas é aqui no Brasil. Hoje em dia, o homem não quer divorciar aqui no Brasil, o que ele faz? Ele larga a mulher, pega outra. Ou às vezes ele tem amante. Quanta miséria que tem nas igrejas do Senhor, hoje em dia. Que pregam um evangelho que nem evangelho é. Porque o único evangelho da Bíblia é o evangelho do reino. Eles não deixam Jesus reinar. Como o Jorge Michel falou assim. Jesus chegou um dia para Pedro. Ele está dando um exemplo. Diz que o Pedro, vem cá. Senta aqui. Escuta. Você apanhou agora um monte de peixe? Sim, senhor. De quem é esse peixe? É meu. Entre todos os pescadores aqui, eu peguei um maior. São meus. Ah, é? Mas quem foi que criou esses peixes? Ou você criou? Não. Mas quem foi que criou? Foi o Senhor que criou. Muito bem. E você criou a água também para eles nadar? Não. E o rede que você usou para pegar? Você que criou a rede também? Não. E a comida? Eles receberam anos e anos para crescer, ser grande como estão. Foi você que fez? Ah, desculpe, senhor, eu errei. Esse peixe não é meu, é seu. Muito bem, vamos à frente. Nós estamos sentados aqui na praia e aqui tem um barco. Esse barco aqui, de quem é? Ah, bom, senhor, o barco é meu. Ah, foi. Foi você que criou a árvore para fazer o barco? Diz para o senhor, o barco é seu também. Quem é a casa onde você está?
Você está hospedado ali? Ou você é dono da casa? Aleluia! Eu vou vender suas casas. E mando missionário lá para a Índia. Vamos? Nada é nosso. Ele é o Senhor. É o Evangelho do Reino que está voltando para o povo de Deus. Porque é o único Evangelho que nós temos. Muito bem. Deus queria falar com o povo de Deus nos Estados Unidos. E através deles, fala para o mundo inteiro. Que Deus não está brincando mais. Arrependei-vos, porque há chegado o Reino. Há chegado o Rei. Jesus é nosso Rei. Que Deus abençoe.